Meus amigos, vamos dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro aos Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. O título desta mensagem é O Salário que Ninguém Deseja. O que é o pecado? O pecado entendemos que é uma transgressão diante de Deus. O pecado é um ato de desobediência às ordens divinas. O pecado significa o homem deixar de fazer aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus determina. Este ato de desobediência, esta transgressão, transgredir a palavra de Deus, é um pecado. Então o pecado é uma transgressão. O pecado surgiu no mundo lá no Jardim do Éden. Quando o Senhor nosso Deus ali plantou um jardim e colocou aquele casal, Adão e Eva, para cuidarem daquele jardim. E o Senhor nosso Deus determinou: não toqueis na árvore da ciência do bem e do mal. E Eva desobedeceu a palavra do Senhor. Eva olhou para o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, achou o fruto atrativo, pegou o fruto, comeu e deu para Adão. O pecado estava consumado. A desobediência estava consumada. A transgressão estava consumada. Desobedeceu a ordem de Deus. Desobedeceu a ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o pecado é uma transgressão. E esta transgressão passou-se a toda a geração, a toda a humanidade. E diz a Bíblia, com a transgressão de Eva e de Adão, a morte passou a todos os homens. Todos nós morremos. Mas o pior dano que o pecado pode causar é a morte eterna. A morte eterna. Então o salário que ninguém deseja, a morte eterna. A morte eterna, a separação do homem de Deus. O homem fica separado de Deus. O pecado, ele traz muitas consequências desastrosas. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado impede as orações dos santos. O pecado causa doenças. O pecado causa prejuízos espirituais, morais, sociais, materiais. O pecado impede a salvação. O pecado impede a vida eterna. O pecado consumado, ele pode gerar prejuízo maior para o homem, que é a morte eterna, a condenação eterna, o afastamento eterno de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados
para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que ele não o ouça. A transgressão, a iniquidade, a promiscuidade, toda a categoria de pecado provoca uma divisão entre o homem e Deus, uma separação. E todos os homens estão nesta situação, neste mundo, pecando, pecando, pecando e pecando. Entretanto, está escrito no livro de João, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se nós, humanos, confessarmos as nossas culpas para Deus, em nome de Jesus, alcançamos de Deus o perdão que nós precisamos para ganhar a salvação. Há uma necessidade de uma confissão de culpa. E esta confissão de culpa tem que vir acompanhada de um arrependimento sincero. Diz a palavra de Deus: arrependei-vos e convertei-vos. Há uma necessidade de um arrependimento em primeiro lugar. Coração arrependido. Não cheio de remorso, mas arrependimento sincero. Um desejo de abandonar a iniquidade para sempre. Uma dor na alma, causada pelo pecado. Então, se houver arrependimento sincero e não remorso, mas o arrependimento da alma, do espírito do indivíduo, por ter praticado tal iniquidade, após o arrependimento vir a confissão sincera, honesta, diante de Deus, diz a palavra de Deus que Deus está pronto para perdoar tal pessoa que assim proceder. No livro de Crônicas, segundo as Crônicas, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma necessidade urgente do homem, da mulher, do jovem, da criança, de todos seres humanos viventes, se humilharem diante de Deus, buscar a face de Deus, arrependerem dos seus pecados, se converterem, buscar perdão diante do trono de Deus, que Deus disse: perdoarei os seus pecados e sararei todos os seus males. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados, o Senhor nosso Deus, Ele pega os nossos pecados, as nossas nódoas, as nódoas do pecado, as manchas pecadoras, e transforma em algo que fica brancos como a neve, brancos como a neve, louvado seja o nome do Senhor, alvos como a lã, brancos como a neve, transformar a mancha do pecado em alvos como a lã e brancos como a neve, só o poder de Deus, só o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode transformar os pecados do homem, alvos como a lã, brancos como a neve. E diz a palavra de Deus que o nosso Deus, quando perdoa, não fica resquício de pecado.
não fica sinais do pecado, e foi perdoado. Os pecados foram cancelados, foram lançados no esquecimento. Disse Deus: jamais me lembrarei dos vossos pecados, que foram perdoados. Se tornaram alvos como a lã e brancos como a neve. Foram purificados pelo sangue de Jesus. Se o homem entendesse este mistério, que ele está separado de Deus pelas suas próprias iniquidades, que é necessário um arrependimento e depois uma confissão, ele será perdoado, será salvo. Deus está pronto para salvar o homem, porque Deus ama o homem, ama a mulher, o jovem, a criança, ama a todos, novos e velhos. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, mas Deus quer que o homem tome uma decisão livre e espontânea, arrepender-se dos seus pecados, confessar as vossas culpas, buscar a minha face. E Deus está pronto para perdoar, está pronto para salvar. Apóstolo Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação vem de Deus. A salvação vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado amigo, como título da mensagem eu disse: o salário que ninguém almeja. Você almeja, você deseja o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu amigo, você deseja este salário, a morte eterna, ou você deseja a vida eterna? Eu, sabiamente, escolho, eu desejo a vida eterna. Eu não desejo o salário do pecado, porque o salário do pecado é morte eterna. O salário do pecado leva o indivíduo ao inferno, a um lugar triste, cheio de choro, de aflição, sofrimento, dor eterna. É um sofrimento para sempre, separado de Deus, separado de Jesus, separado dos seus anjos, e separado dos santos lavados pelo sangue de Jesus. Meu amigo, não deseje este salário, a morte eterna, mas deseje a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu amigo, Jesus te ama. Deus te ama. Se você tomar uma decisão na sua vida hoje de se entregar a sua vida nas mãos de Deus, de entregar as tuas mãos na mão de Jesus, para se tornar um servo de Deus, um discípulo de Jesus, você terá a vida eterna. Você será premiado, galardoado, recompensado com a vida eterna, com a salvação eterna. Meu amigo, não deseje o salário do pecado, que é a morte eterna, mas almeje a vida eterna em Cristo Jesus, porque do Pai e do Filho e do Espírito Santo vem o perdão, vem a salvação, vem a esperança de vida eterna e uma morada eterna com Deus. É uma morada eterna, eterna é para sempre. Meus irmãos em Cristo, vamos continuar firmes, perseverando na doutrina do Senhor. Diz a palavra de Deus: se alguém pecar,
palavra de Deus diz: não pequeis, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos salva, Ele nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pecar, meu amigo, se você transgredir, meu irmão, busque a presença de Jesus com arrependimento, com confissão, e Jesus vai interceder por ti, perdoando os teus pecados, lhe concedendo nova esperança, que é a esperança de vida eterna. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor meu Deus, por aqui estar diante do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Peço ao Senhor meu Deus que ilumine os corações dos meus ouvintes, para que eles venham compreender que o pecado gera a morte eterna. E que o Senhor meu Deus está oferecendo o teu dom gratuito, que é a vida eterna, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor meu Deus, abre o entendimento de todos, para que todos venham a desejar ardentemente, sinceramente, venham a desejar a vida eterna. Sempre confiando no Senhor e confiando no teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu oro a ti e eu te peço, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a ti por tudo. Amém.